Olá, Álvaro. Eu queria te explicar que o que eu quero pedir para o Marco eu quero fazer simplesmente uma comprovação do dinheiro que eu dei para ele. Por exemplo, eu te dei 100 reais, tá? Aí depois você foi fazer umas coisas para mim com aqueles 100 reais. Aí eu quero saber o que você fez com os 100 reais, o que você gastou com os 100 reais. 100 reais. Você tem que fazer uma lista, porque se é um valor pequeno, 100 reais, como 100 reais, até pode fechar um olho, mas se é, digamos assim, 100 mil reais, então praticamente é uma coisa que tem que fazer uma tabela, entrada 100 mil reais, o que foi gastado? Foi gasto tantos reais nisso, tantos reais naquilo, tantos reais naquilo. Pegar foi diminuindo até explicar onde foi colocado todo o dinheiro. Ele me deu documentos esporádicos de compras e vendas, de procuração, mas não fez nenhuma tabela, não fez nenhuma rendeu conta daquilo que fez, entende? Então tem que ser feita uma coisa matemática. Ele é engenheiro, eu acho que ele só vai fazer uma conta desse jeito, né? Porque essa é uma coisa que faz todo mundo. Quando você vai no supermercado, você dá o dinheiro e pede o recibo, né? Qualquer coisa que você faça, você vai controlar. E não é uma coisa que é porque eu vou controlar, eu sou inimigo dele. Não sou inimigo dele, não quero o mal dele. Eu quero simplesmente controlar, porque toda a minha herança, a minha, não só a minha, mas a tua, da Cibele, foi dada na mão dele. E eu fiquei sabendo coisas que ele fez que provam que ele tinha mais interesse nos seus interesses do que os interesses do pai, porque ele tinha a procuração dizendo que ele ia fazer o interesse do pai. Mas como eu queria fazer o cursinho, queria fazer a universidade, etc., ele se negou de pagar o cursinho, se negou apenas quando ele estava com todo o dinheiro na mão, tinha apenas recebido aquele dinheiro, ele se negou, entende? Então, isso aí que dá para dizer o que é, que ele está querendo fazer vingança pessoal com o dinheiro dos outros, com o dinheiro do pai, que ele não tem nada a ver com isso aí. Entende? Então dá para ver que ele tinha, no caso, imaturidade para gestir o dinheiro. Porque senão ele não ia pensar desse jeito. Entende? Depois outra coisa foi que quando ele recebeu aquele dinheiro nosso, depois nos meses próximos, logo que ele recebeu, ele começou a comprar carro zero. Começou a ter empresa. Começou a ir para os Estados Unidos. Tudo isso aí, viver uma vida muito disfarçosa. Eu até mostro aqui a foto que ele colocou no perfil dele do Facebook, aqui, dizendo que ele quer ser o, o, o tio Patinhas, né? O Rocker Duke, aquele lá que. Não o tio Patinhas, o Rocker Duke, que era contrário, que era rival do tio Patinhas. Ele quer ser uma pessoa milionária, ele sonha com os milhões. Ele começou a comprar, me lembro que naquele período ele começou a comprar revistas que contavam histórias de milionários, como ficar milionário, etc. Então isso aí foi logo depois que ele, depois nos meses seguintes, né? Nos anos seguintes, quando ele estava com esse dinheiro na mão dele, o que ele fez? A vida dele mudou completamente, radicalmente, do momento ao outro. Então, praticamente isso demonstra que ele demonstra uma aplicação do dinheiro para ele, para os interesses dele, entende? Porque para fazer uma empresa e abranger o Brasil inteiro em pouco tempo, como ele fez, é, tem que ter muito capital, entende? Ele pegou e usou isso aí, depois também comprou terreno, comprou casa, comprou isso, comprou aquilo. Então isso daí em pouco tempo, né? O dinheiro não aparece assim na mão da pessoa, milhões e centenas de dinheiro de um momento para o outro. O dinheiro é muito difícil de acumular e de conseguir.
entende? Então isso aí me deixa um pouco suspeitoso, claramente, mas não é uma suspeita de doença, Álvaro. Tem comprovações, essas comprovações claras que eu estou te dizendo, esses acontecimentos, esses fatos que aconteceram, porque se ele continuasse a vida dele normalmente, dá para entender que não era isso, entende? E foi próprio naquele período, ele poderia ter ficado rico, ter empresa no Brasil inteiro, e depois essa empresa foi só por um período, depois parou, né? Porque o que dá para entender também é o que dá para entender que aquele dinheiro a um certo ponto acabou, né? Entendeu? Então praticamente acabou, então não foi o, o, a, o, a capacidade empresarial, foi a capacidade econômica que puxou para frente os interesses dele. Entende? Dá para ver isso. Dá para entender isso com que tem uma coisa mais ou menos assim atrás dessa coisa, entende? Por exemplo, você vê por fora que teve uma entrada muito grande de dinheiro, uma facilidade com todas as coisas econômicas, etc. E ele mudou a vida dele totalmente, entende? De um momento para o outro, em poucos anos. Então isso aí não acontece assim na vida da pessoa, não acontece. Normalmente precisam gerações para fazer isso, entende? No caso, o nosso pai, o nosso pai Irajá, ele trabalhou dezenas e dezenas de anos como médico em 3, 4 empregos para conseguir aquela casa da Vitória Viese. Ele trabalhou por 30 anos, por mais de 30 anos, em 4 empregos, e tudo tinha um monte de emprego, entendeu? Então, isso aí para conseguir aquela casa, ele teve que trabalhar praticamente a vida inteira. Então, praticamente, o Marco já conseguiu muita coisa sem ter suado a camisa, né? Entende? Conseguiu a empresa, conseguiu o carro zero, conseguiu tudo, em terreno, em casa, tudo. Isso aí tudo em pouco tempo. Entende? Então dá para entender que ele usou esse dinheiro, verossimilmente, como aqui fala aqui na Itália, ou provavelmente, muito provavelmente, ele injetou esse dinheiro aí, né? Então agora ele vai ter que dar conta. Eu tenho o fato é que Deus abriu uma estrada para mim, porque ele, quando ele me internou na psiquiatria junto com vocês dois me internaram, foram no meio da rua, atrás de mim, me internaram na psiquiatria. Ele estava muito feliz, né? Eu me lembro que ele correu muito na rua, teve vontade de me pegar, de dizer que ia me amarrar com você e colocar dentro do carro, levar para o hospital. Então, praticamente, para aquele manicômio, né? Para aquele manicômio, então, praticamente, o que acontece é o seguinte, que ele gozou muito essa realidade, porque depois ele até fez um gesto para mim, assim, fez bem assim. Depois, quando eu estava internado, um gesto de desprezo, porque ele realmente ele estava se vingando, né? Porque tem a ver com os camitas, né? Porque ele é mais escuro, assim, de pele, de cabelo, etc. E ele aplicou realmente nessa situação a lenda dos camitas, que agora, somente agora, a partir dos 50 anos, eu fui ler na Bíblia, que o filho de... Que por exemplo, que Caim, né? Caim, ele disse que ia ser... Deus disse que ele ia ser vingado 7 vezes 7. E o filho, o neto de Caim, etc., ele disse que em vez que ia ser vingado 70 vezes 7. Então isso aí eu não tinha entendido ainda, porque eu não tinha contato com a Bíblia, não tinha nada. A partir dos 50 anos, agora você sabe que eu tive os meus problemas, começaram aos 10 anos, teve um bloco no meu desenvolvimento. Agora com 50 anos eu estou entendendo coisa que gente com muito pequena, gente criança, começa a entender já. Eu fiquei cego no meio de um tiroteio por 40 anos, né, praticamente. Você veja que é um tempo bíblico, né? Interessante isso. Mas o fato é que foi uma vingança esse internamento. Ele fez esse internamento com você, mas na mente dele estava pensando na vingança por uma coisa
uma besteira que aconteceu quando eu era criança, que eu explico para você. Que eu tava com ele, digamos assim, tentava ser amigo dele de todo jeito, de todas as maneiras. Ele não conseguia, eu nunca consegui ser amigo dele. Eu quis sempre ser amigo dele, nunca consegui. Então depois, a um certo momento, eu desisti de ser amigo dele, disse, mas coisa, ser homem não dá para ser amigo. Mas aqui na Itália também tem pessoas que eu não consigo ser de jeito nenhum amigo, entende? Então é o jeito dele, é porque ele não quer ser meu amigo. Então praticamente eu fiz assim para ele, porque eu disse assim, você não, digamos assim, nunca vai poder ser meu amigo. Então ele ficou gravado na mente dele, e depois porque eu tinha 10 anos, 11 anos, menos de 10 anos talvez. Então praticamente depois quando eu tinha 26 anos, ele teve a oportunidade de me internar, ele se vingou e fez assim também para mim, assim, quase como dizer assim, você é louco, você está internado, etc. Você ficou, digamos assim, manchado, né, com a loucura, etc. Mas isso aí agora está me trazendo vantagem, porque veja que a pessoa pensa que te jogou na sarjeta, mas a sarjeta mesmo te causa vantagem, porque veja bem, eu vou para o exterior e vou aprender o inglês nos países anglo-saxões, eles vão me ajudar porque eu tenho invalidez europeia aqui, eles vão me ajudar, vão me dar casa, vão me dar ajuda, etc. Vão me dar ajuda social, etc. Talvez até casa. Mas como de qualquer forma não vou ficar desamparado, como uma pessoa que não tem nada. Porque eu tenho direito de ser amparado, porque eu sou inválido, entende? Inválido grave, entende? Então, e é o meu direito também me mudar de país aqui na Europa, pelo fato que eu tenho direito de ser feliz, de procurar a minha felicidade. Está escrito na Constituição Americana, que é uma Constituição anglo-saxão, dos pais deles. E depois, então praticamente, essa é uma vantagem. Depois, outra vantagem é que vocês disseram que eu não posso mais pedir nada na justiça, pedir conta desse dinheiro, porque passaram 20 anos, mas não é assim não. Eu, porque sou inválido, não tenho prescrição. Então isso são portas, são estradas que Deus me abre, mesmo na sarjeta, né? Rejeitado, considerado doente mental, doente neurológico, etc., pisado pela sociedade como ele queria, né? Ele queria. Tá certo? Muito obrigado. Tchau.